aprende, né? Quanto mais mencionamos algo para passar para alguém, mais nós aprendemos. E nesta manhã, nós aqui estamos com a lição 9, a 9ª lição da nossa revista. Nós vamos falar sobre a soberania de Deus em meio às crises. A soberania de Deus em meio às crises. É interessante esse tema, não descartando todos os outros, mas é interessante esse tema quando falamos de soberania. Esse mundo por gerações, vai vindo gerações, vai saindo gerações, mas Deus continua o mesmo, Ele continua sendo todo-poderoso e a soberania dEle não cai, porque Ele é Deus. E é muito bom nós sermos cientes disso, porque quando nós temos uma fé firmada no Senhor, como está aqui na nossa introdução, que vai falar sobre coragem e fé na tribulação, nós que somos cristãos e temos a convicção de que Deus é soberano sobre tudo e todos, nós entendemos que o agir dele em meio às crises é real. Amém? Por isso eu tenho essa esperança, eu sou muito esperançosa. A gente passa por lutas, enfrenta pandemias, mas nós estamos firmes, porque não é a primeira, né? Alguns anos atrás passamos também por isso, só que nós não tínhamos nascido ainda. Passaram, né? A nossa geração passada. E está aí firme. Então tudo tem um propósito, Deus é soberano e Ele continua sendo Deus. E nesta manhã, nesse tema, eles utilizaram o livro de Esther para dar mais um exemplo sobre como enfrentarmos as crises. E aqui está o livro de Esther, e eles colocaram aqui Esther 3, 8 ao 11. E vou ler para que você que está em sua casa aí, pegue a sua Bíblia, você que está na sua casa, a sua revista. Diz o seguinte, Esther 3: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, adversário dos judeus. Ele era um agagita, adversário dos judeus, um fiel amalequita. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Ou seja, o rei entregou a autoridade para que aquele homem pegasse o povo judeu, o povo de Israel, que estava naquele reinado, daquelas províncias, não só ali, mas aonde eles pudessem chegar, e destruísse o povo de Israel. Mas Deus, com sua misericórdia, soberania, Ele não deixou que isso acontecesse, porque o controle das nossas vidas e o controle da vida do povo de Israel está nas mãos de Deus. Então, nós estudaremos um pouco nesse livro de Esther, para nós pegarmos para as nossas vidas aquilo que Deus faz para o homem e a mulher que teme ao Senhor, que confia nele. Amém? Nos objetivos da lição, no primeiro tópico, nós iremos ressaltar a verdadeira paz só é possível em Deus. Só é possível em Deus. Ensinar que em meio às crises o Senhor nos socorre. Nós somos exemplos disso. Mostrar segredos para vencer as crises. Tem alguns segredos, irmãos, segredinhos para enfrentarmos vencer as crises. Como diz o meu sogro, pois bem, já fizemos a nossa introdução. E nessa lição nós estaremos também desenvolvendo, vamos aprender como desenvolver a nossa confiança em Deus.
E isso, quando nós falamos a esse respeito, nós focamos mais nos novos convertidos, aquelas pessoas que estão adentrando a nossa casa, né, a casa de Deus, e eles precisam entender certos itens. Então nós mencionamos mais isso, porque às vezes a pessoa chega na nossa igreja, chega no meio cristão, ele chega uma pessoa sem entender, uma pessoa sem foco, uma pessoa sem direção. Ela aceitou a fé, mas ela precisa ser guiada, precisa aprender. Então aqui nessa lição nós também vamos desenvolver a confiança em Deus. Muitas vezes nós deixamos, por causa da dor, por causa das tristezas, das angústias, nós deixamos de confiar em Deus. E há poucos dias aconteceu algo na nossa cidade e me marcou muito quando uma pessoa, ao perder um ente querido, essa pessoa quis culpar Deus por ter perdido aquele ente querido. Eu pedi tanto para que não levasse, eu pedi tanto para que não acontecesse, eu orei, eu busquei e aconteceu. Essa pessoa, ela não tinha uma experiência com Deus, ela não estava ainda entendendo a soberania do Senhor e que em tudo há um propósito. Deus sabe de tudo, até o momento da morte Ele sabe muito bem. Então, eu achei assim, fiquei triste por essa pessoa tentar culpar Deus por aquilo. Gente, Deus é soberano, Deus é maior. E em meio às crises, Ele ainda conforta o coração daquele que perdeu um ente querido. Então, vamos aprender nesta lição alguns itens para nós fortalecermos. No tópico 1, nós vemos que Satanás, olha só o tema, Satanás sempre quer roubar a nossa paz. Satanás, ele não se dá por vencido. Ele conhece as nossas fragilidades, ele sabe aonde tocar, ele coloca as flechas dele. E há momentos na nossa vida que nós entramos em um período de fragilidade, mesmo confiando no Senhor. Por quê? Porque às vezes a adversidade vem na nossa família, dentro da nossa casa. Às vezes a crise é dentro do nosso lar e nós nos tornamos pessoas frágeis nesse momento. E a palavra do Senhor nesta manhã é para que nós venhamos a entender, pedir ao Senhor discernimento quando vier as crises dentro do nosso lar. Aqui nesse primeiro tópico, falando sobre paz, que a paz, nós sabemos que a paz é algo que traz calmaria, né, quietude. Todos nós, quando somos solteiros, nós temos o sonho de nos casarmos, para que a gente tenha um lar, para que nós possamos buscar para a nossa vida física, intelectual, psicológica, uma paz diferenciada. Isso na nossa vida terrena. Então todo homem, ele procura, mesmo que na casa dos pais, ele tem todo o conforto, ele tem ali o abraço do pai, o abraço da mãe, o aconchego daquela casa. Essas pessoas procuram um diferencial. Elas precisam de uma paz que elas só vão encontrar no braço da mulher amada, no braço do homem amado, na formação da família, sair do serviço cansado e chegar em casa, ter ali sua poltrona diferenciada, seu lugar diferente, seu lugar para descansar. Então todo homem, ele procura paz. E aqui nós entendemos no início que a paz só é possível em Deus. A gente pode sair das nossas casas, do nosso conforto, a gente pode formar uma família, mas a paz dentro do lar, dentro dessa família, só tem com as pessoas, só tem as pessoas que têm Deus no coração, que buscam o Senhor Jesus no coração. Por quê? Porque no momento da crise, ele passa por um período de fragilidade. No entanto, ele tem a esperança e convicção de que vai passar, que Deus está com ele, com ela, e que o conforto vem do Senhor. Olha que interessante, né? Porém, irmãos, olha, nesse mundo onde nós vivemos, como está aqui escrito, Satanás usará pessoas para tentar roubar a nossa paz. Quando nós estamos dentro da nossa casa, temos os nossos familiares ali, às vezes um é diferente do outro. E pessoas lá de fora, quando vê a certa comunhão dentro da família,
Eles tentam roubar a paz que há naquela família. Tentam colocar irmão contra irmão, pai contra pai, filho contra filho. Tenta colocar discórdias dentro do lar, sendo que nós encontramos refúgio ali na nossa família. Mesmo depois de nós casados, nós temos a nossa família à parte, nós temos a nossa parentela. E nós, querendo ou não, sabemos que aquilo ali é um refúgio, é um lugar de refúgio, um lugar de paz. Ali nós encontramos paz. E nós vemos que Satanás, ele procura tirar a unidade das famílias, tirar a estabilidade das famílias, para tirar e roubar a paz do homem. Porque ele conhece os nossos limites. O inimigo, ele é astuto, ele conhece a nossa limitação. Então nós precisamos estar atentos quando vier essas propostas para tentar destruir a nossa família. Nós vemos na história aqui de Esther que Mardoqueu estava cuidando de Hadassa, né? Hadassa. E ele era um cuidador, porque fazia parte da família dele. Ele tinha que dar continuidade àquela família. Então ele era um bom ensinador. Ele procurava trazer conforto para sua casa, porque era ele e ela. Ele era o cuidador dela. Ele era o tutor dela. Então ele ensinava a Esther o caminho correto que ela deveria seguir. Ele tentava passar para ela os fundamentos da religião. Tentava passar para ela confiança, tentava passar para ela que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que aqui nós precisávamos ter bom ânimo. A gente sai do Antigo Testamento e corre lá para o Novo Testamento. Mas é interessante. E nós vemos Mardoqueu um cuidador, um tutor excelente na casa dele. Ele ensinou Esther como se portar diante das crises, diante das adversidades. E ela foi uma mulher forte. Isso é exemplo para as nossas vidas hoje. Homens e mulheres de Deus que estão na casa do Senhor e que está do outro lado assistindo a nossa live. Deus levantou você. Deus levantou pessoas dentro da sua família que tem um potencial ensinador. Que tem um potencial, passou para você um potencial pedagógico para que você, na hora da crise, na hora da adversidade, você consiga sobressair e sair do outro lado com a vitória. Amém? Aleluia. Vamos dar continuidade. Louvado seja o nome do Senhor. Família, nosso refúgio, nossa paz. Falamos sobre isso, mas eu ainda quero ressaltar que dentro do lar de Mardoqueu e de Esther tinha paz. Existe lares nos dias em que nós vivemos que não tem paz. Satanás conhece a fragilidade daquela família e ele sempre adentra aqueles lugares ali para te roubar a paz do homem e da mulher de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso. Mardoqueu cumpriu com louvor sua missão de tutor, levando Esther a experimentar o amor de Deus em sua vida. Olha que interessante. Nós falamos sobre isso, acabamos de falar sobre isso. É importante citar que Mardoqueu cumpriu com louvor, nós falamos. Você já viu como existem famílias com estabilidades do começo ao fim? Se nós fôssemos analisar a história de Mardoqueu e a história de Esther, nós poderíamos pensar, gente, essas pessoas não teriam nenhuma estrutura para continuar. Porque Esther perdeu os pais muito nova. E logo em seguida Mardoqueu também perde os pais. É o que aconteceu. Ficaram apenas os dois ali. Mas aqueles dois na nação, eles fariam uma diferença muito grande. Porque eles eram firmes e tinham foco na obra do Senhor. Tinha foco naquilo que Deus havia chamado eles para fazer. Amém? Tópico 1.2. É no lar que se aprende a viver e construir a paz. É no lar que se aprende a viver e construir a paz. Aprender a viver e construir a paz. Não é algo assim, não. Eu estou aqui dentro, tenho um novo lar, me casei, estou na formação de um novo lar. Olha a palavra, estou na formação de um novo lar. Então, com certeza, nos primeiros momentos, nos primeiros anos, a paz ali precisa ser conquistada, precisa ser construída. Porque é uma divergência entre homem e mulher muito, muito diferente. Porque ele veio com os costumes, ela veio com os costumes.
E às vezes a paz não é eminente. É preciso entender um ao outro, é preciso compreender as limitações um do outro, para cada um ceder o tanto certo e para que a paz venha perdurar dentro da família, dentro do lar. Interessante, né? Notamos na história de Esther que a paz se vive quando existe uma integração mútua de pais e filhos. Já se buscou muito enfoque para ilustrar o cuidado de Mardoqueu por sua prima Esther. Olha, podemos ver que tudo que Mardoqueu fazia estava respaldado pela palavra de Deus, pois era um homem conectado com Deus. Imagine, irmão, se todas as famílias desse planeta, onde houver uma, duas pessoas, o homem, o chefe da casa, tivesse uma conexão direta com Deus. Como seriam as nações? Imagine. O direcionamento das famílias seria maravilhoso. Mas a nossa realidade hoje é totalmente diferente. Às vezes nós encontramos cabeça de casa, mas que não tem a mentalidade de entender que está nas mãos dele o ensinamento da família, a estrutura familiar, a palavra sim e a palavra não, o aconselhamento, o amor, o abraço, o aconchego. A gente pare para pensar. Se todas as famílias tivesse uma pessoa que tivesse assim, que pensasse que ele era um diferencial dentro da casa dele, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje, onde vemos lares com instabilidade, filhos abandonados, filhos deixados de lado, pessoas que só pensam em si mesmo, homens e mulheres deixando famílias, né? Esse homem, ele tinha uma conexão com Deus. Ele passava isso para a sua prima. Por isso ela teve sucesso na jornada dela. É interessante também ressaltar, falar sobre a convivência entre pai e filhos. Nós vemos lares hoje que o relacionamento de pais e filhos é um contraste totalmente diferenciado do que a Bíblia ensina. Filho responde pai, pai machuca filho, espanca filho, pais abusam de filhos, filhos saem de casa, filhos não concordam com a atitude do pai, não tem aquela harmonia. O bispo Abner Ferreira, ele fala sobre a responsabilidade dos pais deixarem um legado para que os filhos permaneçam firmes em Deus. Na época passada, nós vemos que as pessoas, eles dentro do lar, eles quase que obrigavam os filhos a irem para a igreja, a levantar-se na madrugada, quase para levantar de madrugada para ir para a igreja, outras vezes levantar bem cedo para fazer o culto doméstico. E era aquela coisa. Naquela geração passada, muitos de hoje continuaram firmes. Só que a educação da família, o modo pedagógico deles agirem dentro de casa mudou. Agora ficou um tanto desleixado, né? Já não tem. Antes puxava demais de uma maneira errada. Hoje soltou muito também de uma maneira errada. Mas nessa casa aqui havia um homem de Deus estruturado, conectado com o Senhor. E aí, como está a sua casa? Faço uma pergunta nessa noite, coloca o guarda-chuva da interrogação. Como está a sua casa? Como é a sua convivência com seus filhos, com seus familiares? Como é a convivência com a sua parentela? Tem paz? Tem comunhão? Vamos para frente. Não existe algo mais valioso do que a paz. Gente, como é bom a gente deitar no nosso travesseiro, pegar o nosso travesseiro, dar uma ajeitadinha assim e falar assim, paz, me deito, né? Olha que maravilha. É tão bom você deitar na sua cama à noite, antes de deitar, fazer uma oração em agradecimento ao Senhor, agradecendo pela família que tem, e colocar a cabeça no travesseiro com a consciência limpa de que você fez o que deveria ser feito dentro do seu lar, que você ensinou bem os seus filhos, que você
tem paz com a esposa ou com o esposo. É tão bom, né? É tão bom quando você chega na sua casa, você abre a porta ali, tem uma recepção saudável, amorosa, amigável dentro do lar. E aí você, o meu dia hoje foi muito difícil, foi causticante. No entanto, aqui dentro do meu lar eu tenho uma paz, eu tenho uma alegria. É bom nós sabermos isso, né? Vivemos dias que tanto se fala sobre estresse, fome, pandemia, depressão e síndrome do pânico. Há, porém, algo precioso que nós não podemos deixar de falar, nós não podemos esquecer. Nós vemos aqui em Isaías 26:3 que diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti. O homem de Deus que tem uma mente focada naquilo que o Senhor é, naquilo que Ele tem poder para fazer, ele é um homem diferente, ele é uma mulher diferente. Esses estresses da vida vem, mas passa. A fome, a gente comunica com alguém e nós aqui na nossa comunidade, nós resolvemos o problema. Os estresses que acontecem no trabalho, chega em casa você tem paz. Para o homem que tem a mente firmada no Senhor, ele é diferente, porque ele confia no Senhor, ele confia em Deus. Então, nesse primeiro tópico, nós passamos para vocês que é possível sim. A paz só vem através de Deus. O homem que tem Deus na vida, a mulher que tem Deus no coração, eles têm um diferencial. Aonde eles estão, a paz. E no tópico seguinte nós vamos falar que essa paz que nós temos, que esse diferencial que nós, mulheres e homens de Deus, temos, isso incomoda as pessoas. Porque nós temos um brilho totalmente diferente. Nós chegamos em determinado lugar. Eu mesma já fui muitas vezes persuadida em chegar em determinada cidade ou em alguma reunião, na faculdade. Chegava alguém e falava assim: isso é diferente. Falei: por que você está falando? Falava assim: você tem um brilho diferente. Quando você fala em Deus, você tem a certeza. Aonde você coloca a mão, as coisas, né, andam, progridem, prosperam. Fala: não, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou crente em Jesus Cristo. Eu tenho uma paz interior que eu posso falar para você que alguém tem a capacidade de passar para você. Então isso aí já era um motivo de pregar o evangelho. Só com esse negócio de você ser diferente, de o brilho do Espírito Santo estar sobre a sua vida, já contagiava as pessoas. Só que isso, irmãos, eita glória, isso aí é complicado. Aqui no tópico 2, olha, se incomoda é porque você brilha. Esse negócio do brilho do Espírito Santo na vida da pessoa que tem paz olha lá, se incomoda é porque você brilha. Nós sabemos que nessa mistura de povo judeu, com a conquista do Império Persa, e aí o povo, quem quis foi embora para Israel, mas durante alguns judeus ficaram ali, conforme a história, alguns judeus ficaram em algumas províncias, e o rei dando apoio para esses judeus ficaram. Só que a pessoa que tem a promessa de Deus, que tem a paz no coração, ele é uma pessoa próspera. Tudo que ele põe a mão prospera. O povo judeu naquela província, eles prosperavam. Os comerciantes prosperavam. E isso é o brilho deles, inclusive até hoje é assim. Eles são um povo próspero. Tudo que eles colocam a mão, eles são prósperos. Então o que acontece aqui é que as crises, elas vêm para roubar o nosso sono. O povo estava confortável. Sabe aquele momento onde nós estamos assim, tranquilo?
Gente, a liberdade, não precisa usar máscara, pode vir para a igreja, não tem, é aquele aconchego, você pode vir para a igreja, vamos viver o melhor de Deus, e vá, e tchá, eventos maravilhosos, as pessoas vivendo confortáveis, não ora mais, não lê mais, tal. Eu, particularmente, não que está mencionando aqui, eu penso que o povo judeu estava assim, tranquilo, né? Estava assim um tanto tranquilo. Só que eles incomodavam algumas pessoas ali. Lá no meio, onde morava Mardoqueu, onde morava Esther, existiam pessoas inimigas que sabiam que o povo ali era próspero, que entendia que aquele povo ali, eles não faziam conforme algumas leis. E aí surge aqui Amã com uma sede total para fazer para fazer um estrago, um genocídio naquele povo que estava naquela província e nas demais que rodeavam ali. E esse amalequita, ele ficou transtornado pelo simples fato de Mardoqueu recusar-se a se prostrar diante dele. A mãe estava tão tinha subido para a cabeça, né? Aquela questão de ser o maioral ali, de ser um representante do rei, estar acima dos príncipes. E ele passava pelo judeu ali, e aí ele não se prostrava. Todas as outras pessoas se prostravam diante dele, porque aquela pessoa Amã era uma pessoa de autoridade, então todas as pessoas precisavam se prostrar diante dele. Mas a pessoa que tem Deus na vida, ele não gosta desse negócio de adoração. Aí ele não se prostrava. É tão assim. Eu li todo o livro novamente, que a gente já leu algumas vezes, mas eu li todo o livro novamente. Pensei, gente, por causa do brilho de uma pessoa, o brilho de uma pessoa, e por causa de uma pessoa só não ter se prostrado diante de um simples homem, o que acontece? Ele se rebelou mesmo contra aquele povo. Não, eu tenho autoridade, eu vou chegar até o rei Assuero e vou dizer para ele que existem pessoas aqui que não falam a mesma língua do rei e que é necessário esse povo morrer. Irmãos, quantas vezes lá no nosso trabalho nós somos confrontados porque nós não queremos fazer o errado, porque queremos fazer o certo, mudando assim um pouquinho. Nós temos fé no Senhor, temos um único Deus a quem nós servimos. Às vezes as pessoas colocam propostas diante de nós e nós não queremos aceitar, e por isso nós somos martirizados, e por isso nós somos caluniados. Às vezes perdemos até o nosso emprego. Às vezes dentro da nossa própria família, no meio da parentela, por sermos cristãos, nós somos abandonados, nós somos afligidos. As pessoas se levantam contra nós, não aceitam aquilo como algo individual das nossas vidas. Então há sempre alguém lutando contra nós, porque nós temos um diferencial. Vamos voltar aqui. As crises vêm para roubar o nosso sono. Olha aqui, no livro de Esther, vemos o homem por nome Amã, que era um amalequita que não gostava do povo de Israel. Não gostava. Foi quando, por meio de uma lei, ele irá determinar que todos os judeus, deixa eu voltar atrás, que todos os judeus deveriam ser mortos e seus bens saqueados. Este decreto, ele ia tirar o sono do povo de Deus. O povo estava deitando no seu travesseiro, tranquilinho. Aí, de repente, aquela paz incomodou. Aí se levanta esse homem e fala assim: não, esse negócio não está certo, não. Quantas vezes, irmãos, no seu ministério, há pessoas que não concordam com o que você é. Há pessoas que não concordam pela posição em que você está. Esse tipo de pessoa eu não chamo de cristãos. Eu chamo de pessoas que têm a mente pequena. Às vezes você prega, termina a pregação, a pessoa vem com um toque de te matar. Ei, poderia ter sido melhor. E às vezes
meus queridos e queridas que estão aqui nesta manhã. Às vezes dentro da nossa própria família, eu vou dar uma fugidinha, mas eu volto aqui ao assunto. Às vezes dentro do nosso lar, o esposo ele tem um chamado específico para fazer a obra do Senhor. Ele tem uma maneira de pregar, uma maneira de ensinar, uma maneira de conduzir. E a esposa, aquela pessoa que deveria apoiá-lo, ajudá-lo, incentivá-lo, é a primeira a criticar. Ih, aquela mensagem que tu pregou hoje, sei não, hein? Gostei não. Está faltando conhecimento. Outras vezes é um homem que não reconhece o chamado específico que Deus tem para com a vida da esposa. A esposa vem na frente, prega, desenvolve um bom trabalho. Às vezes é líder de departamento na igreja ou trabalha na vida secular. E o que acontece? A pessoa que está do lado, que a gente precisa ter mais, que a gente ouve mais, a pessoa que chega e fala: não, minha querida, você precisa mudar. Não reconhece o chamado de Deus. Graças a Deus na minha casa não existe isso. Moço, meu Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada por eu ter um esposo que reconhece meu ministério. Porque cada um tem um chamado específico. A maneira que eu falo não é a maneira que o meu esposo fala. Né? A maneira que ele ministra não é a mesma maneira que eu ministro. As minhas qualidades não são as qualidades dele. Só que é o seguinte, há uma junção. Há uma junção. A gente dá certo. E eu vendo aqui esse trechinho, a Amanda deu uma olhadinha assim e falou: poxa, esse camarada aí, uai, que é isso? Ele não se prostra diante de mim, uma autoridade? Deveria me reconhecer? Ele se levantou contra. Olha que atitude totalmente diferente. Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. Esther foi levada a conhecer o rei, a se fazer rainha por ele. Tudo estava no controle de Deus. A primeira crise de Esther foi a perca dos pais. A segunda crise de Esther foi ter que sair de perto do seu primo, o seu cuidador, o seu tutor. A terceira foi chegar até a recâmara ou o quarto do rei. A crise psicológica dela foi terrível, de pensar assim: o rei vai passar a noite comigo, não vai gostar de mim, não vai me amar, e eu vou ficar na casa das mulheres que foram esquecidas. Olha para ver. Mas ela tinha uma confiança em Deus. Ela foi até ali. E Mardoqueu sabia que tinha uma promessa, que aquilo ali não era de propósito. Iria acontecer algo diferente na nação. E Esther estava no lugar certo, na hora certa, no momento adequado. Vamos seguir a nossa lição para nós darmos continuidade a esse trecho. Aleluia. Esse posicionamento de Mardoqueu em não se curvar diante deste homem trouxe uma crise sem precedentes ao povo judeu. Motivo pelo ódio, Amã trama agora não apenas a morte de um único judeu, mas sim de todos. Por capricho, deixa eu colocar as minhas palavras, por capricho aquele homem decidiu fazer com que naquela nação houvesse um genocídio, matar todo mundo, por causa de um só. Vamos prosseguir? A crise chegou, e agora? Se Esther, no primeiro momento, na primeira crise, desistisse, Deus não ia cumprir na vida do povo judeu naquele momento através dela, não. Deus ia criar outra circunstância para libertar o povo, porque o povo é o povo da promessa. Mas Esther entendeu, porque Mardoqueu havia ensinado ela os caminhos em que ela precisava seguir. É interessante o cuidado de Mardoqueu para com Esther. Esther foi para o palácio. O Esther ficou lá, onde as mulheres se preparavam. Sempre eles estavam ali perto, observando. Como está minha prima? O que está acontecendo? Após ela ser rainha, sempre ele estava à porta. Ei, como está Esther? Ele sempre ficava à espreita, perguntando. Era o cuidado. É o cuidado que ele tinha. Deus não faz isso por acaso. As nossas famílias hoje estão tão distantes, às vezes nós nem mandamos um zap para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso irmão, para o nosso primo, para saber: ei, como é que você está? E nós da comunidade cristã, muitas vezes nós também não fazemos isso. Nós como cristãos, nós não fazemos isso. Não, Mardoqueu, ele tinha um cuidado para com Esther. Porque no fundo,
Ele sabia que Deus tinha criado aquela situação. Aleluia. Prosseguindo, chegou a crise, né? Tópico 2.3. A crise chegou, e agora? A mãe estava agindo sobre a inspiração de Satanás, o autêntico inimigo do povo de Deus. Aleluia. Que coisa difícil. E a gente ainda ter coragem de falar aleluia. Eita, mas é forte. Né, pastor Marlúcio? As Santas Escrituras nos orientam a não ficarmos impressionados com essas provações. 1 Pedro 4 e 12, eu quero ler com vocês, se você está na sua casa. 1 Pedro 4 e 12 diz o seguinte: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Olha bem o texto. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Gente, cristão nessa terra, ele passa por provações mesmo, mas ele precisa permanecer firme no Senhor. Ele tem uma fé firme, fundamentada no Senhor Jesus. Temos que ter em mente que quando os amantes se levantarem, isso aqui é interessante, está escrito na nossa lição. Olha, se levantarem é porque eles têm ciência de que Deus tem algo maravilhoso reservado para o futuro do seu povo. O objetivo de Satanás era destruir Mardoqueu e todo o povo que pertencia à sua linha, todo o povo judeu, né? Porque na realidade a família deles já se tinha ido, eles já tinham perdido. Esse judeu nos ensina 4 verdades. Essa aqui eu quero ler com vocês também, que é muito bom para quem tem a revista, é para quem não tem, ouça. Olha, esse judeu nos ensina 4 verdades para seguirmos em nossa caminhada cristã. A primeira: na hora da crise, confie em Deus. Existem pessoas que nem congregando mais estão, por causa da crise. Não confia mais em Deus. Culpa Deus pela crise, culpa Deus por isso, culpa Deus por aquilo. É porque essas pessoas não têm a fé firmada no Senhor. Não aprenderam, né? Deus é o nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Ei, Ele que nos socorre. Você já passou assim por um problema tão difícil, você fala: Senhor, se o Senhor não resolver para mim esse problema, não vou conseguir. E aí no final da semana, Deus abre uma porta. No final da semana, Deus usa uma pessoa para ir lá te abençoar. No final da semana, Deus cura alguém que você está buscando a cura. Na hora que o parafuso está bem que arrochado mesmo, você fala assim: agora não tem jeito mais. A palavra do Senhor diz que nós precisamos olhar para cima, porque é de lá, é do alto que vem o nosso socorro. Aleluia. Louvado seja Deus. Não deixe que o medo te domine. E por último, descanse em Deus. Como, pastora Kézia, eu vou descansar em Deus em meio às tribulações, em meio às adversidades, em meio às crises? Que isso, irmãos? Nós lemos aqui que a soberania, ó, o início aqui, a soberania de Deus em meio às crises. Irmãos, Ele é soberano, Ele sabe, a nossa vida está nas mãos dEle, o controle está nas mãos dEle. Ele faz a hora que Ele quer, Ele não faz a hora que Ele quer, Ele deixa de fazer se Ele quiser. Tem uma música muito interessante, um hino, do Delino Marçal, que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Então Deus, Ele sabe, né? Mas se fechar, continua sendo Deus. Então, irmãos, Ele é Deus sobre tudo. Ele sabe de todas as coisas. As circunstâncias em nossas vidas, que é permissão do Senhor, é vontade permissiva dEle, para que no momento certo Ele venha agir, para que nós possamos cada dia mais entender que Ele pode fazer, que Ele faz do jeito que Ele quer. Então Deus, Ele nessa situação, Ele começou a agir de uma maneira tão especial, que nós vamos ver o resultado agora. Aleluia. Nós vamos ver o resultado. Tópico 3, pastora Kézia é rápida, né? Já estamos no tópico 3, olha que maravilha.
Esther nos ensina como devemos nos comportar no momento da adversidade. Olha só, segredos para vencer as crises. Nós temos que confiar no Senhor, crer no Senhor. E Esther aqui ela teve foco, atitude e determinação. Esther já estava no lugar certo e estava esperando o momento certo para que ela pudesse chegar até o rei. Contei um pouco da história, que Esther chegou e se tornou rainha, e que estava ali no palácio, e que de repente estava dormindo em paz, tranquila, travesseirinho ali, né? Quando ela recebe a notícia, ela não sabia que a sentença para o povo dela, e exclusivamente para Mardoqueu e a rainha, o decreto já tinha sido formulado, o decreto já tinha sido passado. Quando ela descobre, através dos seus servos e servas ali, quando ela descobre essa situação, que Mardoqueu manda o recado, ela, que é isso? O que está acontecendo? Vão exterminar o nosso povo? Mardoqueu torna para ela explicando direitinho, ainda manda por escrito o que estava acontecendo. E ela decide, ela já havia sido instruída, porque ela tinha um tutor dentro de casa. Mardoqueu já havia ensinado ela a fé, a perseverança, o foco, a atitude, a determinação. Aí ela resolve mandar um recado para Mardoqueu. Ei, é o seguinte, para se chegar até o rei, nesse momento é um perigo, eu posso morrer. Então fala o seguinte, fala para todo o povo, onde você conseguir chegar, fale para eles que orem e jejuem, porque eu chegarei diante do rei. Olha que maravilha, gente, eu chego a me arrepiar. Olha que ousadia. Olha para ver o foco que essa mulher tinha, a confiança que ela tinha, a atitude que ela iria tomar, né? E a determinação dela é para orar. Ora e jejua durante 3 dias, porque eu também vou orar e vou jejuar durante 3 dias. E após esses 3 dias chegarei diante do rei. E ali o Senhor me iluminará. Olha para ver. Crente fiel, irmãos, é o seguinte, ele não se abate com qualquer coisa, não. Ele pode ficar entristecido, por algum tempo angustiado, mas abatido jamais. Por que abatido? Não. Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Aleluia. Vencer o medo. Deus, ele abomina aqui no tópico 3, lá no início diz, Deus abomina o arrogante e exalta o seu servo. Vencer o medo, tópico 3:1. Todos nós teremos problemas e certamente enfrentaremos crises. Quem nunca? Não tem, gente. Todos nós enfrentamos crises, enfrentamos problemas. Mas nós cristãos, nós temos a esperança de que algo vai acontecer. Eu já vi várias pessoas na igreja, assim, casamento conturbado, relacionamento entre pai e filho conturbado, filho nas drogas e tudo mais. Aí eu vi vários exemplos de pessoas vindo na madrugada orar, 5 horas da manhã, orando. E naquele dia dá continuidade com o jejum. E vai seguindo, e vai seguindo, e vai confiando, e vai esperando no Senhor. De repente a vitória vem. O casamento se refaz. Os filhos voltam para a casa do Senhor, voltam para casa, muda de vida. Era ladrão, não é mais. Estava doente, o Senhor curou. É interessante ter um versículo, deixa eu dar uma fugidinha aqui. Então, tem um trecho que eu sempre gosto de falar ele, quando as pessoas chegam e falam assim, ai, perdi meu ente querido, perdi. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós perdemos alguém, chorar é inevitável, angustiar-se é inevitável, não tem como. Refletir também é inevitável. Mas tem um versículo que diz assim, que o Senhor tem prazer na morte do justo. Mesmo em meio à dor, nós ainda precisamos entender que se nós perdemos um ente querido, e essa pessoa era crente, estava na casa do Senhor, Deus tem prazer na morte do justo. Olha para você ver o tanto que Deus é soberano.
Vamos voltar para a nossa lição. Vencer o medo. Todos teremos problemas. Teremos? Teremos sim. Esther nos ensina como devemos nos comportar no momento da adversidade, que eu já disse aqui. Foco, atitude e determinação. Irmão, você vai para onde? Você vai para o céu. Esse é o nosso foco, irmão. O alvo nosso é esse. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós precisamos ter atitude, ir para a casa do Senhor, orar, jejuar, ler a palavra, ter compromisso com o nosso chamado, aleluia, atender aos necessitados, orar pelos doentes, evangelizar. É isso, irmãos, nosso chamado aqui nessa terra. E a determinação, irmãos, eu estou determinado a conquistar o céu, vou morar lá em nome de Jesus. Crente precisa ter determinação, não só na vida social, não só na conquista de algo que se perdeu dentro da casa, dentro do lar. Vamos lá focar aqui na nossa lição. Aleluia. Ela nos faz ver que quando confiamos no Senhor, o medo não nos domina e o poder de Deus se manifesta sobre nossas vidas. Irmãos, esse negócio de ter medo, a gente nossa, e agora? Né? Aí, de repente, nós que somos cristãos, nós falamos assim, não, peraí, a minha confiança está em Deus, a minha confiança está no Senhor, aleluia, é dele as decisões. A função do medo é roubar a nossa coragem, nos deixar trêmulos e tímidos. A gente se retrai, fica trêmulo, por quê? Porque estamos com medo de algo. No primeiro momento das adversidades, das lutas, das nossas crises, nós temos medo. Temos medo de perder algo. Esther ficou com medo. Quem disse que Esther não ficou com medo? Ela ficou extasiada quando ela escutou assim, é isso que está acontecendo, então a mãe está projetando. Não, já deliberou um decreto para que todo judeu seja morto. E é o seguinte, não é só isso também não. Que seja pego deles todos os seus pertences. Ela, poxa, o rei nem sabe que sou eu. O rei nem está sabendo que ao lado dele, a mulher que o rei ama, também faz parte desse povo. E ela foi para a oração, ela foi para o jejum. E Deus fez um milagre, porque no tópico 3:2, ela enxergou o triunfo. Ela enxergou a vitória do outro lado. Ela foi determinada diante do rei. Ela chegou cabisbaixo diante do rei. Gente, eu imagino Esther, linda, vestida, mas com o coração voltado ao Senhor, porque tinha orado, porque tinha jejuado. Dentro dela tinha confiança de que a vida dela estava nas mãos do Senhor, não só a vida dela, mas de todo o povo judeu. Ela chegou-se naquele determinada sala para conversar com o rei. E o rei olhou para ela com um olhar totalmente diferente. Porque ela estava preparada para estar naquele lugar. Ela estava determinada a buscar a salvação para o povo dela. Aleluia. E o rei foi e levantou o cetro. E quando o rei levantou o cetro, a morte para mim já não tem. Então quer dizer que já estou no meio da caminhada. Agora o meu povo vai ser liberto. O meu povo não vai sofrer por causa de Amã. E tudo aconteceu. Vocês já sabem da história. No momento certo, Deus honrou Mardoqueu ao descobrir a trama de Amã. O rei Assuero pôs fim à crise que o povo judeu atravessava e honrou Mardoqueu com um traje real, como está escrito em Esther 8:15. Gente, além do Senhor livrar o seu povo, Ele ainda honra aqueles que estavam ali. Olha para ver que maravilha. Irmãos, você vai ser honrado. A crise que nós estamos enfrentando, nós só ouvimos isso nos jornais quase todos os dias, né? Mas eu quero dizer para você em específico, em especial, a sua vida, eu quero dizer para ti, você vai vencer, Deus vai te honrar, Deus vai entrar com providência na sua vida, porque você tem clamado ao Senhor, você tem pedido ao Senhor, e todo o poder, nós sabemos que está nas mãos dEle, e Ele faz conforme a vontade dEle. Esther conseguiu, e ali ela ofereceu um banquete, ofereceu o segundo banquete, e a vitória foi dela e do povo judeu naquele dia. Olha que maravilha, que interessante. Por que a vitória não pode ser nossa? Nós precisamos ter convicção
de que nós vamos atravessar esse período que nós estamos passando agora, mundial, né? Nós vamos atravessar isso, e do outro lado nós vamos falar: Senhor, mais uma vez nós chegamos até aqui porque o Senhor nos ajudou. E se nós, no meio dessa crise toda, nós fomos levados, com certeza lá no céu nós iremos regozijar muito mais e dizer: Senhor, valeu a pena, porque a glória aqui é real. Olha que maravilha. Você pode adorar Jesus nesta manhã. Aleluia. É muito bom. Nosso socorro vem do alto, e é para esse alto que nós queremos ir. É para o céu que nós queremos ir. Então vale a pena, irmãos, orarmos, vale a pena jejuar, vale a pena buscar, vale a pena dar continuidade e seguir com foco para o alvo, porque o prêmio nosso não é aqui, o nosso prêmio será na glória. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Nós aprendemos nessa lição que, diante da história de Esther e Mardoqueu, estamos convencidos de que o Senhor utiliza ocasiões complexas para cumprir seu propósito na vida dos filhos de Deus. Qual situação que você está enfrentando, meu irmão? Qual situação, minha irmã, que você está enfrentando? Abra o teu entendimento nesta manhã. Creia que nessas situações complexas onde você está vivendo, onde nós estamos vivendo, há um propósito. Amém? Quero convidar você que está aqui na nossa EBD presencial a se colocar sobre os pés. Vamos fazer uma oração, encerrando essa primeira parte. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Tem um trechinho aqui que diz o seguinte: a atitude de Esther salvou os judeus de um extermínio em massa. Ela cumpriu o seu propósito debaixo do jejum e oração em favor do seu povo. Ei, ore por sua família, ore por sua casa. Em nome de Jesus, nem o mal sucederá. Amém? Senhor amado, eu quero te agradecer por estarmos nesta manhã na tua casa, nessa linda escola, Senhor, na EBD aqui em Confresa. Que Deus possa abençoar, ó Deus amado. Eu peço a Ti nesse momento que o Senhor possa abençoar, em nome de Jesus, a toda a nossa nação, a todo o povo que tem clamado ao Senhor. Nós oramos e buscamos ao Senhor uma resposta. Em meio a crises, ó Deus, nós sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor é maior. Em nome de Jesus, leve cada um, ó Pai, que está aqui nesta manhã aos lares, e abençoe, Senhor, aqueles que estão online assistindo na nossa live. Em nome de Jesus, se conosco. Amém e amém. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.